A arte do copyright. A toda ação há uma reação oposta e de igual intensidade. A terceira lei de Newton propõe que, para surgir uma força, é necessária a interação de dois corpos produzindo força de ação e reação. Se trouxermos isso para nossa realidade, mais especificamente no ramo de vendas e negócios online, veremos que um bom negócio só pode acontecer se duas pessoas interagirem entre si harmonicamente, de modo a chegar em um acordo. E com o copyright ou copy não é diferente, já que se trata de uma arte e ciência de escrita persuasiva que leva os receptores à tomada de ação imediata. Você já deve ter assistido um vídeo em que o apresentador, ao pedir um like, um comentário ou inscrição, conseguiu te persuadir a fazer com que você tomasse a ação de curtir o vídeo, se inscrever e deixar seu feedback de maneira espontânea e imediata. De fato, isso é fruto de uma boa oratória. Mas a base dessa ação foi um roteiro bem pensado, com palavras certas e boa articulação. É claro, a harmonia entre a pessoa que está falando e você que está ouvindo. E é isso que o copyright é considerado ao mesmo tempo a arte e ciência. Portanto, a aplicação das técnicas certas de copy para construir uma boa linha persuasiva no marketing são realizadas por profissionais com o objetivo de vender sem que a pessoa que está comprando pense muito. Como um profissional dessa área trabalha? Quais trabalhos ele faz? Como é o dia a dia de um copyright? Fica até o final do vídeo que você vai entender mais sobre esse assunto. A teoria das inteligências múltiplas e o pensamento do psicólogo Harvard Gardner diz que existem por volta de 9 tipos de inteligência e que cada pessoa tem um tipo predominante. Eu não vou me aprofundar sobre elas, mas alguns exemplos são espacial, lógico-matemática, musical, corporal sinestésica e tem outras. E aquela que interessa pra gente nesse vídeo: a inteligência linguística. Segundo o psicólogo, pessoas com esse tipo de inteligência são boas com palavras e línguas. Sabe contar histórias, escrever bem, memorizar conteúdos pela leitura. Além de tudo, são bons comunicadores e podem ser identificados em sua maioria como professores, palestrantes, tradutores, escritores, como é o caso da personagem Diane Nugget de BoJack, que se mostra uma excelente escritora ao alavancar a esquecida carreira de BoJack através de sua biografia, mostrando para o mundo um lado mais humano dele e fazendo com que as pessoas simpatizem com o protagonista, apesar de todos os seus defeitos. O exemplo nesse caso se trata de uma ficção, mas é possível compreender o poder da escrita feito por um bom profissional. E é esse o trabalho de um copyright: conquistar as pessoas através da sua escrita e sua capacidade linguística para vender o seu produto. Mas é claro que você não precisa ter uma tendência em ser bom com palavras para ser um profissional dessa área. Gostou, né? Claro, ajuda se for o caso, mas estamos falando de marketing. Portanto, é sempre bom lembrar que o mercado exige mais do que palavras bonitas e um texto polido. E é sobre como as atuações de um copyright e sobre as estratégias por trás de tudo isso que iremos falar agora. Atuação do copyright. O primeiro ponto a ser ressaltado é que qualquer negócio que possui a finalidade de turbinar suas vendas pode contratar um copyright para tornar isso possível. Ou seja, uma padaria, um escritório de advocacia, um supermercado, o bar do tio Zé. Há uma gama de possibilidades dentro desse meio. É claro, grandes marcas como a Disney,
Coca-Cola, Netflix e outras possuem copyright para tornar seus anúncios mais rentáveis e lucrativos. E segundo, você pode começar a trabalhar como um copyright freelance, um copyright CLT, um copyright autônomo, escrever e-mails, anúncios, páginas de venda. Cara, as possibilidades são tantas, são muitas para um mercado onde poucas pessoas se destacam. Agora, quero que você lembre do momento do colégio. Pense em alguma matéria no qual você era bom, que gostava de estudar e que antes das provas seus amigos te pediam ajuda sobre aquele assunto. Com copyright não é diferente. Se você tem especialidade em alguma área e quer começar com essa profissão, é um ponto positivo para o mercado, visto que você seria o mais requisitado quando aquele assunto fosse o material de venda. E por que eu dei o exemplo do colégio? É simples. Pois hoje o garoto bom em matemática do ensino médio pode fazer copyright para um cursinho especializado que pretende chamar mais alunos. Se você já é formado em alguma área e ficou interessado nesse meio, você também pode começar, seja qual for. Portanto, não tem idade nem assunto específico. O que você precisa é saber como transformar palavras em ações imediatas, por meio de pesquisa e sempre se mantendo atualizado sobre o que irá escrever e como atingir a emoção das pessoas. E como fazer isso? Vem cá que eu vou te contar uma história. Em 1957, David Ogilvy, considerado por alguns como o pai da propaganda moderna, criou a campanha do carro Rolls-Royce, com um texto de 607 palavras e um título matador escolhido por redatores em sua agência. Ele tinha 26 opções de título. O anúncio, intitulado A 60 milhas por hora. O barulho mais alto do novo Rolls-Royce vem do relógio elétrico. Fez tanto sucesso que as vendas do veículo dobraram no ano seguinte. E como já sabemos, o status da marca foi elevado após esse anúncio. Como David fez isso? Bom, como já conversamos, você não precisa ser um Machado de Assis contemporâneo para trabalhar como copyright. Pense em um músico que foi contratado por hora para tocar num bar de rock e a única instrução que ele recebe é para que sejam tocados os 10 rocks mais ouvidos em todos os tempos. Veja, ele já sabe cantar e sabe tocar. Portanto, a maior parte do seu tempo será pesquisando quais são essas músicas e ensaiando seu repertório. Da mesma maneira, um copyright, a escrita não é o que esse profissional mais passa tempo fazendo, e sim a pesquisa, acompanhando o mercado e a audiência, com o intuito de fazer a melhor proposta. Ou seja, ele deve criar um repertório sobre o assunto para saber o que escrever na hora de escrever. Copy no mercado. Então, se esses profissionais não estão escrevendo livro ou reportagem, o que eles estão fazendo? Primeiro, anúncios de captura. Segundo, páginas de captura. Terceiro, anúncios de venda. Quarto, anúncios de remarketing. E quinto, e-mail marketing. Sendo assim, se você já conhece o produto, sabe como tocar na necessidade das pessoas e aplicar isso com uma linguagem persuasiva. Parabéns, você está cumprindo os fundamentos do copyright. Lembre-se, você escreve para outras pessoas e conhecer o perfil delas é de suma importância. Quais são as estratégias corretas? Imagine que você foi contratado como copyright por uma empresa hipotética de cuidados infantis. Seu trabalho é escrever uma breve propaganda no Instagram da empresa sobre um determinado perfume que está na promoção. Esse texto deve fazer com que a pessoa esteja lendo, sinta a necessidade de visitar o site e comprar o perfume imediatamente, pois os estoques estão acabando e esgotando. Ótimo, você já sabe o que precisa fazer, mas por onde começar? Primeiro, pense para quem você está escrevendo, para a empresa
ou para os bebês? Exato, nenhum dos dois. Você está escrevendo para os pais que irão comprar esse perfume, pois são eles que vão tomar a ação e assim fazer a venda acontecer. Portanto, conhecer quem deve ser atingido pela propaganda é a chave para gerar um primeiro contato e interesse. Segundo, quem deve se sentir seguro com o produto? Reflita. Qual coisa que os pais mais querem proporcionar para seu filho? Conforto, amor e carinho? Portanto, traga isso para o texto. Converse de mãe para mãe e de pai para pai. Essa é a chave que irá manter o leitor interessado. Pense nos comerciais lá da Coca-Cola, principalmente aquele de Natal, onde sempre aparecem as palavras amor e família, combinados com imagens chamativas de ambientes bem caseiros. Terceiro, um título bem feito é o fator determinante. Pense, você já deve ter assistido um vídeo com uma introdução tão mal executada que saiu do vídeo antes mesmo de dar 60 segundos do conteúdo. Ou mesmo pulou um vídeo pois não tinha um título que te chamasse a atenção. Não é diferente com o copyright. As pessoas gostam de precisão nas palavras, gostam de que as perguntas sejam respondidas de maneira direta, sem enrolação. Quarto, seja mais específico. Veja, pense nos grandes cientistas que às vezes ou quase sempre fala de uma maneira tão específica que fica difícil de compreender. Porém, uma coisa é certa, saímos da experiência sabendo que de alguma maneira, mesmo sem entender nada, o que aquele cientista falou é verdade. Isso ocorre pois ser específico traz a ideia de veracidade, faz com que a imagem do produto seja credibilizada. Me diz qual desses textos mais te cativa. Exemplo 1. Perfume para bebês, bem cheiroso e leve para seu filho. Exemplo 2. Colônia Baby Care, traga mais amor para a vida do seu pequenino. Apesar do mesmo tom de voz e da mesma narração, o exemplo 2 soa muito mais bonito nos ouvidos, soa mais verdadeiro. Apesar do exemplo ser curto, o título, ou a headline, como chamamos, no nome do perfume está em destaque para chamar a atenção. Antes mesmo da narração, já sabíamos que o segundo texto é o mais cativante. As chances de mais pessoas lerem o segundo texto primeiro são bem maiores. Pense, estamos falando de perfumes para bebês. Ninguém quer ler um artigo científico sobre a produção, o cheiro e quanto o preço é vantajoso, o quanto a embalagem é bonita e essa melação toda. Cara, os detalhes a pessoa irá procurar por conta própria, se o seu breve texto cumprir os fundamentos, pois o objetivo é esse, mantê-la engajada para a ação. Esse é o papel do copyright, transmitir emoção por meio das palavras e gerar ação. Dia a dia de um copyright. Quem aqui lembra da famosa campanha sobre segurança no mar? A famosa frase, os carros são como as lanchas, as motos são como os jet skis e os pedestres são como os banhistas. Neste verão vamos cumprir as normas de segurança no mar, uma campanha da Marinha do Brasil. Dá até para ouvir aquela narração no fundo. Como no trânsito, o mar também possui suas regras de tráfego. Os carros são como as lanchas, as motos são como jet skis e os pedestres são como os banhistas. Uma campanha da Marinha do Brasil para a segurança no mar. Não deixe que a alegria de alguém morra na praia. Aquela famosa frase de Don Corleone, do aclamado filme O Poderoso Chefão. Eu vou fazer uma proposta que ele não pode recusar. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Essas frases que ficam na nossa cabeça e que nunca esqueceremos são fruto de uma rotina de estudos e trabalho por parte dos seus criativos autores. Estimular a criatividade através do constante ato de observar as tendências e novidade são formas de surpreender o leitor, de modo a deixar sua produção sempre condizente com o que ele espera. Criar autoridade sobre um assunto é uma estratégia que já conversamos ao decorrer desse vídeo.
vídeo. Você precisa se destacar, tornar-se um especialista em um tema e, consequentemente, ser visto como uma referência no próprio nicho de atuação. Reflita comigo, como se define os constantes hábitos de tomar água, escovar os dentes, fazer um esporte, alimentar-se com cuidado, dormir bem. É isso. Cuidados com si mesmo. Cuide, portanto, da veracidade das informações que você está divulgando da mesma maneira que cuida de si mesmo. E eu espero que você cuide da sua pessoa, pois da mesma maneira que negligenciar os cuidados consigo mesmo afeta negativamente sua imagem, publicar informações falsas também. Entenda que sim, o copyright tem uma rotina flexível, podendo trabalhar de onde quiser, a hora que quiser, sem permanecer a uma rotina fixa, pois sua remuneração será feita de acordo com a sua produtividade. Se o profissional quiser trabalhar 2 ou 10 horas por dia, ótimo, desde que ele faça cada palavra valer seu esforço. Além disso, se atente a seus vícios de linguagem, cuide para não transparecer isso em seus textos. Tome cuidado ao utilizar recursos muito emocionais ou muito técnicos. Ande sempre no equilíbrio. Inicialmente não é uma tarefa fácil, pois estamos acostumados a ler textos muito padronizados e com muita fluidez. Cabe a você, como profissional, buscar as ferramentas para aprimorar sua escrita e trazer o equilíbrio entre a arte e ciência, que é justamente a essência do copyright. Esses são alguns hábitos que todo mundo que deseja começar nesse ramo precisa adquirir. Lembre-se que grandes profissionais se moldam com dedicação e tempo. E essas mudanças precisam ser feitas de acordo com a realidade de cada um. Conclusão, passamos pelos fundamentos do copyright e seus objetivos. E o que fazer para começar como copyright? Técnicas de um bom profissional e hábitos a serem mantidos. Vimos a importância dessa profissão para o sucesso das empresas e a liberdade de tempo que esse profissional pode ter ao entrar nesse mercado e ser muito bem pago por isso. E claro, o privilégio de fazer parte de uma das melhores profissões da atualidade. Então, se você olhou para essa oportunidade e reconheceu que de alguma maneira pode fazer o seu melhor nessa área, não deixe para a última hora. Estude sobre o assunto, avalie suas possibilidades e, claro, leia. Pois da mesma maneira que um músico precisa de ter um repertório, um copyright precisa de bons livros para não cair em ilusões e ser melhor naquilo que se propõe. Gostaria de concluir esse vídeo com uma frase do renomado publicitário Bill Berkman, que nos diz: ainda que quiséssemos que a publicidade fosse uma ciência exata, por que simplificaria nossa vida? Ela não é. É uma arte sutil, jovem, cabeante, que desafia fórmulas e é afetada pela imitação, onde o que em um dia é eficaz deixe de sê-lo no dia seguinte, simplesmente por ter perdido o impacto da originalidade. E é isso aí. Obrigado e até a próxima. Deixa seu like e vamos para o próximo vídeo.